presença dos nobres deputados, delegado Bruno Lima, deputada Carla Morando, ex-presidente, deputada Mônica, da bancada ativista, e deputado Márcio Nakashima. Solicito ao secretário a leitura da ata da última reunião. Pode dispensar a leitura? É regimental o pedido de Vossa Excelência. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica considerada aprovada a ata da 4ª reunião desta CPI. Bom, então vamos à ordem do dia. Passo a presidência dos trabalhos à deputada Carla Morando, em razão de termos aí requerimentos da minha autoria. Obrigado. Ok. Bom dia a todos e a todas. Muito obrigada, nosso presidente Bruno. Vou começar, então, pelo item número 1, do dia 1/8, deputado Bruno Ganem, o requerimento CPI VA 35 de 2019 para prorrogação do prazo dessa comissão por 60 dias para a conclusão dos seus trabalhos. Em discussão, um requerimento. Pela ordem. Pois não? Bom, sou favorável aqui de deixar minha manifestação, meu voto, mas eu gostaria, presidente Não, pode. e presidente Bruno, que nós possamos novamente rediscutir a questão do horário, porque eu faço parte de outras comissões, de outras CPIs, e eu estou com problema de comparecimento aqui Acho que Pela os ordem. problemas CPI, podem se adequar e pra depois com mim- esse horário. A questão do horário dá para mudar? é uma sugestão, né? Porque Isso. Pela ordem, Pois não. eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, porque justamente eu conversei com alguns deputados da comissão sobre esse tema, e aí eu combinei até informalmente de que a gente colocaria isso em uma discussão, ainda que não é algo que fica formalizado, né? Afinal, é convocado, mas eu gostaria, claro, de saber o consenso de todos. Eu conversei com o deputado Márcio Nakashima, com a Mônica, conversei com o xerife do consumidor, conversei, e que eles têm esse questionamento em relação ao horário. Não sei o caso do Bruno, não sei o caso também da deputada Carla, mas eu queria colocar em discussão se haveria aí se seria de comum acordo alterar o horário para, vamos dizer assim, 13 horas? Seria isso? Alguma opinião? Mônica, tudo bem? Oi. Para mim, seria ideal após as 14. Se desse para os senhores. Para os outros, Márcio? bom, para mim também esse horário. melhora sempre a parte da tarde. Deixa eu só confirmar, porque para que não, né, eu faço o pedido e de repente eu tenho, não vejo. Então, para mim perfeito. 14 horas, Perfeito. Bruno, tranquilo. Carla, bom, a Carla, eu não sei se É que hoje vai eu estou, na acompanhar, verdade, né? fazendo Sim. uma substituição. A minha Maria Lúcia, minha companheira aqui da CPI. Mas eu acho que ela deve conseguir se adequar a ele também. E não teria problema para você também, deputado Bruno? Não? Não consegue? Não, sem problema algum. Tem problema? Prioridade é... Ok, então podemos fechar nesse horário das 14? Isso? Ótimo. Então, não havendo mais oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores deputados que estiverem favoráveis ao requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado. Passamos para o item número 2, de autoria do deputado Bruno Ganem, deputado Bruno Lima, delegado Bruno Lima, requerimento CPI VA 36 de 2019 para a convocação de uma coletiva de imprensa a ser realizada no dia 31 de outubro de 2019, com a finalidade de prestar informações aos veículos de comunicação sobre os resultados obtidos a partir dos trabalhos desta comissão. Em discussão, não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Item número 3, deputado Bruno Ganem, deputado delegado Bruno Lima,
o requerimento CPI-VA 37 de 2019 para convite do representante do Portal de Vendas OLX para prestar esclarecimentos para a CPI de animais a respeito da comercialização de animais no site. Gostaria de já colocar o item 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9, já fazer uma única discussão e aprovação, por se tratar do mesmo tema, só mudar, no caso, as empresas. De acordo com os senhores deputados, tudo bem? Pode ser? Sim, vou mencionar. No caso, seria a OLX do item 3, do item 4 seria Mercado Livre, o item 5 seria Zip Anúncios, o item 6 é o e-Animals, o item 7 da rede social Facebook, e o item 8 da rede de lojas Pets, e o item 9, a rede de lojas Cobase. Então, nós faríamos uma única aprovação e discussão sobre esses itens. Em discussão, o requerimento, não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, os deputados que forem favoráveis ao requerimento permaneçam como se encontram. Aprovados. Agora, então, passaremos ao item número 10, de autoria do deputado Bruno Ganem, um requerimento CPI-VA 44 de 2019, para convite da senhora Rosângela Ribeiro Gebara, veterinária e gerente de programas veterinários da ONG Proteção Animal Mundial, para prestar esclarecimentos para a CPI da venda de animais, a respeito dos bons tratos aos animais nas atividades de criação, de compra e venda. Em discussão, o requerimento, não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. E agora eu passo a palavra ao nosso presidente Bruno Ganem para que ele faça a última deliberação. Obrigado, deputada. Bom, item número 11, de autoria do deputado delegado Bruno Lima, é o requerimento número 45 de 2019, que requer, para convite do senhor Carlos Roberto Falker Rocha, eu coloco em discussão o requerimento. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, senhores deputados que forem favoráveis ao requerimento permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Agora nós passamos à fase das oitivas aqui da nossa reunião. Convido para se juntar aqui à nossa mesa o senhor Feliciano Filho, ex-deputado dessa casa e presidente da CPI Maus Tratos contra Animais, e lhe concedo a palavra para discorrer sobre proteção animal. Seja bem-vindo. Boa tarde, bom dia ainda, né? Bom dia a todas e a todos. Quero cumprimentar aqui o presidente, deputado Bruno Ganem, deputado Bruno Lima, deputada Carla Morando, foi esposa do Morando, foi colega nosso aqui há muito tempo, deu muito trabalho para a gente aqui. Deputada Mônica, deputado Márcio Nakashima e todos presentes aqui na CPI. Também quero cumprimentar a Maria Eugênia, também da ONG Canto da Terra, é isso, né? Prazer em vê-la. Bom, eu estou aqui à disposição, quando o Bruno me convidou, o deputado Bruno, para colaborar, contribuir no que tiver aí dentro dos meus conhecimentos. Eu presidi a CPI de Maus Tratos, que
ela tinha como, acho que 3 tópicos nós discutimos nessa CPI, que foi, primeiro, a questão muito triste, que é testes, utilização de animais, né, no ensino. Né? Isso é muito triste. Inclusive, tem um PL que está aí, que precisaríamos derrubar o veto. Até quero fazer já um apelo já a todos os deputados. Se eu posso só fazer uma breve aqui exposição. Com relação a maus tratos aos animais, existem várias formas e tipos. Eu sempre digo que a grande maioria dos animais estão aqui para sofrer, vieram para sofrer. Você vê a quantidade de animais de abate, só aqueles que estão em casa, os pets e tal, talvez não sofram. O resto, quando é cavalo, está na carroça, quando é boi, vai para o abate, não sabemos como é, animais silvestres, animal de circo, animal de teste e tal. Mas os animais que estão dentro das faculdades, né, dos biotérios, eu sempre digo que o sofrimento deles, em termos de intensidade, é o maior que existe. Por quê? Eles ficam ali, muitas vezes, dentro de um compartimento ali de 30 por 40, olhando para uma parede branca, às vezes meses, até anos, às vezes, e quando um ser humano chega perto dele, não é para fazer nenhum carinho, e sim para submetê-lo a algum procedimento que vai lhe causar muita angústia, dor, né, tristeza ou a morte. Então, eu acho que, em termos de sofrimento, de intensidade, de tempo, não existe nada pior. A gente conseguiu aprovar naquela época o PL 777, que proíbe a utilização de animais na fabricação de cosméticos e produtos de higiene pessoal, mas esta outra, que nós fizemos, esse PL 706, que foi vetado pelo governador Alckmin, ele apenas estabelece essa restrição nas unidades de ensino. Então, nós mostramos, na ocasião, que a Alemanha já não faz mais isso, vários países da Europa não faz, só tem 2 universidades, parece, nos Estados Unidos, que fazem isso. As maiores universidades do mundo não utilizam mais animais no ensino, porque não há necessidade. Eu não vou me aprofundar nesse assunto, só vou fazer essa introdução, para não me alongar, que não é esse o tema. Então, eu peço aos nobres deputados, quero depois conversar com outros também, colegas antigos, para tentar derrubar esse veto. Eu sei que só tem um deputado aqui da casa, que é líder, que é contra a derrubada do veto, talvez 2, o resto eram favoráveis à derrubada do veto, né? Então, e depois o segundo tema que nós discutimos foi o embarque de boi de gado vivo. E também, acho que capivaras, não lembro agora de todos eles, eu sei que a CPI foi muito intensa, foi muito... E depois vocês podem até usar o relatório nosso para poder contribuir. Até eu peço também encarecidamente que os deputados acompanhem, porque o relatório foi enviado para as autoridades competentes. E ali existiam ali algumas indicativos, inclusive para o próprio Ministério Público, de algumas possíveis prevaricações e erros de improbidade administrativa, porque eram utilidades públicas praticando ato de crime, né? Agora, com relação aqui, Bruno, eu queria só... Eu não sei, estou à disposição para tudo que vocês quiserem. Parece que o Jaiminho está aqui também, né, Jaime? Ali, prazer em vê-lo. E com relação à questão o tema da CPI, que é venda de animais, eu quero dividir esse assunto em 2 partes. A gente sabe que proibir a venda parece-me que tem uma questão de vício de iniciativa, a questão é inconstitucional, não é? Mas a limitação, sim. Eu fiz uma lei, quando eu era vereador em Campinas, que essa lei ela chama Lei do Certificado de Origem. Mas, antes disso, eu quero só colocar minha posição. Eu sou contra qualquer tipo de exploração financeira com animais, né? Seja, desde que a pessoa... Que tem os criadores, que são os criadores robistas, aquele que apuram raça, tem a profissão dele, não vive daquilo, que ele cria ali, tem apenas uma cadela ou 2, ele só faz o refinamento de raça, esse tipo de coisa. Também sou contra, porque se ele doasse, ele vende os animais. Mas não são tão perniciosos, assim quanto as indústrias, né, as fábricas de cães. Nós sabemos, tem muitos relatos, durante todo esse tempo, que, inclusive, fêmeas que eles colocam para cruzar mãe com filho, com irmão, então tem problema de consanguinidade, o prejuízo acaba vindo para quem? Para as ONGs e para a sociedade, para o poder público. Os demais, as pessoas adquirem os animais, começam a ficar doentes, a preços muito mais acessíveis, lógico, né? Não tem manutenção nenhuma, é uma indústria.
e os animais, depois que ficam doentes, as pessoas soltam nas ruas. Sem contar as matrizes também que não procriam mais, também muitos maus profissionais acabam soltando nas ruas. Tem relato de que quando uma matriz dessa ela fica doente, ele faz o custo, que para ele importa é o dinheiro. Então ele calcula quanto vai gastar para curar a cachorra. Ah, vai custar tanto. E a eutanásia é quanto? Então faz eutanásia. Depois que ela passou a vida inteira dela, né, procriando, e aí o prêmio que ela recebe no final é a morte, né? Então elas chegam a ficar exauridas, né, tanto procriar. Então acho que isso temos que combater. Qual é o caminho? Eu em Campinas, graças a Deus, eu consegui um projeto, inclusive tem um tramitando aqui na casa, acho que poderiam até, não sei se está arquivado, reativar esse projeto, lá deu certo. Eu criei um projeto que chama Lei do Certificado de Origem. Esse projeto ele obriga todo e qualquer estabelecimento comercial que comercializa animais, no ato da venda, emitir um certificado de origem onde consta o nome e o número do criador, ao quênio ou associação a qual pertence. E que tem que ter um veterinário responsável, tem que ter laudo veterinário, tem que ter tudo isso. E em Campinas deu muito certo. Eu lembro que, depois da sanção dessa lei, de um período, o PROCON visitou a grande maioria dos pet shops, só tinha 5% que não estavam cumprindo a lei. E uma coisa que aconteceu, que me chamou muita atenção, eu estava passando uma loja de conveniência lá em Campinas, encontrei uma veterinária que ela tinha um pet shop, clínica e pet shop. E ela falou: Feliciano, eu queria falar 2 coisas para você. Parabéns, e a segunda eu quero te matar. Eu falei: por quê? Ela falou: primeiro, pela lei, a Lei Feliciano nasceu em Campinas, que é a lei que proíbe a matança dos animais nos canis municipais. Então, nessa época eu era vereador. Então, parabéns por essa lei, porque você conseguiu acabar com a matança dos animais aqui no canil. Mas a segunda, você acabou com o meu pet shop, com o meu comércio, porque eu não consigo vender mais nenhum cão. O mesmo cão que eu vendia a 120, 150 reais, hoje eu tenho que vender a 1.200, 1.100, 1.200 reais. Por quê? Tem pedigree, tem tudo, é cão de canil que não é clandestino, né? Então, em Campinas deu muito certo essa lei, quer dizer, já que não podia proibir a venda, a gente criou um regramento, e esse regramento despencou, acabou com as vendas de animais de fundo de quintal, dentro dos estabelecimentos comerciais. Obviamente que tem venda de internet, a venda que é mais difícil, mas é uma luz, né, um caminho, uma luz, para pelo menos essas lojas pararem de comercializar com tamanho desleixo os animais sem responsabilidade. Agora, eu não sei se dentro disso, que está tipificado como crime, não temos dúvida nenhuma, né? Até pela restrição de liberdade, de mobilidade, tudo isso está acontecendo, está mais do que tipificado como crime. Mas nós sabemos como é que funciona essa questão de apuração de crime, né? A dificuldade que a gente tem de fazer um por um, e essas diligências e tudo isso tem que ser feito, não adianta. Temos que aumentar a fiscalização, ir para cima e tem que diminuir. Agora, uma lei dessa, um regramento dessa, eu acho que se pegar essa lei, que não deu tempo de eu aprovar, né, eu fui embora antes, mas está tramitando, é só buscar aí nos anais da casa. Eu fiz a lei idêntica, ou quase idêntica, muito parecida com a de Campinas. Talvez eu fiz alguma adaptação para o Estado, né? Então, eu acho que essa lei, se Deus quiser, se for aprovada, vai melhorar, vai atrapalhar muito os lojistas, vai diminuir, vai ser um anteparo muito grande aí para a questão de comércio de animais. Tem só uma questão que eu queria lembrar, quando tem uma lei que foi feita no município de São Paulo, precisa tomar muito cuidado só quando você coloca uma vedação na questão de locais públicos para doação de animais, porque tem que colocar alguma coisa na lei que excetuando as ONGs que doam os animais, porque senão as ONGs não conseguem lugar para doar, para colocar os animais para doação. Então é importante excetuar, né, se for feita uma lei dentro desse escopo, excetuar as ONGs que aí conseguem colocar um canal aí para poder. Muitos locais públicos são importantes para poder doar esses animais. Perfeito, obrigado. E queria abrir para perguntas. Temos alguma pergunta? Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, deputado Márcio Nakashima. Primeiro, eu quero agradecer aqui a presença do sempre deputado Feliciano, parabenizá-lo pela sua fala, pela sua atuação quando parlamentar nesta casa e dizer que esse tema é de grande importância. E eu gostaria de saber do senhor o seguinte: qual a sua opinião em relação à venda dos animais? O senhor acredita que a venda nós devemos proibir dentro do Estado de São Paulo ou uma norma regulatória, como o senhor disse, criar um certificado de origem, a obrigação disso, um selo, né, podemos dizer assim, um selo para os bons criadores e aos revendedores, pet shops, aos canis? Qual que é a opinião de Vossa Excelência em relação a isso? Deputado, eu acredito assim, como nós temos essa questão, essa impossibilidade da lei de fazer a proibição, então esses anteparos. Tem uma outra questão, você vê nos Estados Unidos, depende do estado, tem lugar que é proibido, o criador, também eu tinha feito essa lei, não deu tempo de protocolar, acabei não fazendo, mas vocês podem fazer, assinar todo mundo junto, inclusive, dá mais força, uma lei que obriga o criador a só vender o animal castrado. Ele só pode vender um animal não castrado para outro criador. Isso vai limitar bastante. E muito embora nós sabemos da questão que quando tem um animal na rua, não sei se os senhores sabem, mas eu resgatei, eu fiz 3.000 resgates de animais, eu saí 3.000 vezes para resgatar animais, né? E desse total, eu duvido que chegasse a 5% de animais de raça. 95%, 98% são animais SRD, né? São animais sem raça. Porque quando são animal de raça na rua, as pessoas muitas vezes, pondo para dentro e o SRD não. Agora, uma outra questão que assim, é um dado muito importante, que todos os deputados, membros da CPI, aqueles que são aficionados por animais, é importante ter em mente, da questão da progressão geométrica que é a procriação. Por isso que eu acho assim, se cada deputado puder destinar emendas para castração de fêmeas, é muito importante. A USP ela fez uma pesquisa aqui na cidade de São Paulo e ela apurou o seguinte, que em 6 anos a população humana cresceu 3,6%. Em 6 anos. Nesse mesmo período, a população canina cresceu 60%. E a felina, 152%. Então, eles fizeram uma projeção, se não tiver um controle populacional efetivo de fêmeas, até 2022 nós teremos mais cães e gatos do que gente. Porque hoje nós já temos mais cães e gatos que crianças, né? Mas vai ultrapassar o número de ser humano. Porque a progressão ela é exponencial, né? Todos os protetores que estão aqui sabem daquela tabela, que apenas uma cadela pode gerar em 6 anos, através dos descendentes diretos e indiretos, até 64 mil cães, né? Não acontece na prática, mas exponencialmente é possível. E quando destacar uma emenda para castração, eu castrei acho que mais de 40 mil na época do governo Serra, mas nós castramos só fêmeas, não castramos machos. Porque existe uma outra questão também, eu estava conversando com um vereador que estava aqui, não pôde ficar agora há pouco, que está fazendo a cidade dele, e eu vou contar um caso assim, que eu acho que justifica isso. Teve um prefeito que ele estava sempre pedindo recurso para castração, mas infelizmente no governo Alckmin não saiu um tostão para castração. Na minha opinião, foi um péssimo governo para a questão dos relacionados aos animais. E aí ele vinha toda hora, e um dia ele entrou no meu gabinete correndo, falou: deputado, eu vim te dar uma notícia muito boa, o senhor vai ficar muito feliz. Eu arrumei um veterinário na minha cidade, é bonzinho, ele está cobrando baratinho, está castrando todos os machos da cidade. Eu tive um ataque de riso. Comecei a rir, ele falou: mas deputado, por que você está rindo? Eu falei: nada, é que ele colocou o nariz de palhaço no senhor. Porque assim, se castrar todos os machos da cidade, que não é verdade, sempre fica o resíduo, e esse resíduo vai falar: prefeito, muito obrigado, você acabou com a concorrência, e vai vir fecundando todas as fêmeas. Então o trabalho, o dinheiro vai ser perdido, né? Então é importante a gente focar em todas as ações que a gente conversar aqui com relação à questão de cães e gatos. Temos que ter sempre em mente um controle populacional efetivo. Eu lembro na época, quando o Serra estava candidato a prefeito, eu conversei com ele, eu falei: Serra, hoje o que São Paulo castra, a cidade de São Paulo, acho que castrava 150 mil animais ano, misturado de macho e fêmea, eu disse a ele que isso daí não atingia nenhum fator exponencial da procriação.
Não atinge. Que nem esse vereador conversei, a cidade tem 30 mil habitantes, estão castrando 40 animais misturados por mês. Ele não vai atingir nunca o fator exponencial da procriação. Então, você não consegue segurar. Então, até o Serra tinha assumido um compromisso conosco de, se eleito fosse, ele ia castrar no mínimo 300 mil animais ano, para poder fazer esse controle. Então, toda a verba que eu tinha, eu destinava para castração, isso é super importante, que é a única forma de a gente minimizar isso. E eu acho que, com relação à venda de animais, tem que realmente colocar esses anteparos. E mais uma coisa, até acho que o deputado Bruno Lima tem feito com os abrigos, né, de intervir nos abrigos que estão aí em maus tratos. Eu acho que isso tem esses dois caminhos. Primeiro, regular para dificultar, e ação efetiva de polícia e Ministério Público. E acho que as pessoas não podem se acanhar, e o Ministério Público está aí para isso, né? Eu acho que ele está aí a serviço da sociedade, de ir no Ministério Público, denunciar mesmo, né? Vai até mais pessoas para até ajudar o promotor, mostrar que a sociedade não quer saber de maus tratos. A polícia, obviamente, pode ajudar demais isso. O delegado Bruno sabe também disso, tem muito conhecimento. Eu vejo assim esses dois caminhos como os mais efetivos, e essa lei de obrigar os criadores a vender os animais castrados. Ele só poderá vender animal não castrado para outro criador, que aí sim, né? Mas também criadores oficiais, né? Nada de criador de fundo de quintal, nada desse tipo de coisa, criador robista, né? Então, volto só para enfatizar que eu não sou a favor nem de robista. Ele é menos problemático do que o outro, né? Ele tem a profissão dele, tem 1 ou 2 cadelas. Ele não é que nem aquelas indústrias que tem ali 50, 100 cadelas procriando. Deputado, vou fazer uma pergunta. Com relação ao ambiente de criação, dentro da sua experiência, dentro das situações que você já vivenciou, que o senhor já vivenciou, o senhor vê a possibilidade de um criador agir com bons tratos, ou seja, com ausência total de maus tratos, e se sim, até que limite de criação, de número de animais? Dá para discorrer um pouquinho sobre isso? Eu acho que a procriação, ela por si só, mesmo que o ambiente seja bom, seja tudo isso, mas a procriação por si só, ela vai levar aos maus tratos no futuro. É que nem aquelas pessoas que falam assim, minha cachorra, eu não quero castrar ela, não sei o quê, mas quando cria, eu dou os filhotinhos. Fala, escuta, você doou os filhotinhos, saiu da sua frente, mas esses filhotinhos vão começar a gerar esse efeito multiplicador que os animais vão acabar sofrendo. Ou seja, nós temos um excesso de animais, né? Então, mesmo que ele não pratique maus tratos, ele está jogando mais animais nas ruas e no mercado, mais do que a sociedade tem condições de absorver, né? Então, por isso que aquele ditado antigo que amigo não se compra, adota-se, né? Então, a gente não pode comprar um amigo, a gente tem que adotar. Então, eu particularmente, eu tenho 28 animais, todos são vira-lata e todos são resgatados, né? Então, eu acho que, de qualquer maneira, a procriação ela não é boa por conta do excesso da população de animais que tem. E só para complementar, dentro dessa legislação, seja a sua ou, de repente, até alguma lei a mais, seria interessante limitar o número de animais em um determinado criador, além da questão do certificado de origem? Olha, eu acho que se conseguir, precisa ver a questão constitucional disso. Se for constitucional, eu acho que seria bom. O que eu sugiro é que poderiam ser 2 projetos, né, separados, porque nós sabemos a dificuldade que tem de aprovar projeto aqui nessa casa. Então, se você colocar, que nem tem gente que faz o Código da Proteção Animal, esses códigos, eu morro de medo de código, porque quando você coloca tudo dentro de um pacote só, você aumenta o número de gente que é contra, né? Aí, se você pegar um código inteiro e for derrubado, você enterra a proteção animal a metros de profundidade. Então, o que eu sugiro? Pode pegar aquele projeto da lei de certificado de origem, ou o meu, ou refazer, sei lá, se já foi para arquivo, talvez dê para desarquivar, que já está pronto, e fazer um outro projeto dentro desse escopo que você acabou de dizer agora. Eu acho importante, porque
Aí você está obrigando as pessoas, os criadores, a castrar, a só vender animal castrado, né? E, além do que, ter uma produção máxima de tantos animais, você só vê a questão constitucional, se não vai ter algum problema de colidência, de esferas de competência, vice-iniciativa, alguma coisa assim. Perfeito. Deputada Mônica? Bom dia. Minha estreia, né? Estou chegando aqui hoje com a presença do senhor, muito prazer. E gostaria de aproveitar para me aculturar mais sobre o tema e queria perguntar sobre as espécies exóticas e silvestres. Na sua experiência, como é que está a venda no estado de São Paulo? Quais são os desafios, segundo sua opinião? Com relação aos animais silvestres, né, que só perde para o tráfico de drogas e armas, né, infelizmente, esse é um problema muito crônico que nós temos que resolver não só aqui no combate, mas também na origem. Porque eu acho que tem que ser uma ação simultânea com outros governos na origem, com ONGs da origem, porque a apanha que eles dizem nesses animais, tiram do ninho, matam a mãe, enfim, e lá eles fazem com uma questão de sobrevivência, com o salário, com a sobre-renda, né? E só que de lá para cá começa o calvário dos animais, o sofrimento e o crime. Aqui a polícia não tem condições de absorver todos os animais do tráfico. Eu me lembro no governo Serra que no dia 4 de outubro, Dia Mundial de Proteção Animal, fizemos uma operação e estávamos no palácio, fomos até de helicóptero, até o local onde estava tendo alguns pássaros não ser apreendidos, né? E a polícia, ou seja, grande parte da polícia, e não é nenhum demérito para a polícia isso não, que assim, sabe onde é que estão os criadores, mas não tem condição de absorver, de levar, não tem tanto craspas para absorver isso, né? Então esse é um problema crônico. Aí foi feita aquela operação naquele dia, nós participamos, prendeu os pássaros, a polícia foi, prendeu o cidadão, levou o cidadão. E a nossa legislação é muito frágil, né? Muitas vezes eu tenho um amigo que só trabalha com isso, deputada, e ele reclama, ele fala, eu saio da delegacia depois do delinquente que estava com os animais apreendidos. Quer dizer, o cara sai antes da delegacia do que ele, ao invés do cara ficar preso. Quer dizer, então isso é uma anomalia na nossa legislação, infelizmente. E uma coisa que eu fico muito preocupado também, que eu também peço aos nobres deputados, eu na minha estada aqui de 12 anos, né, boa parte do meu tempo eu defendia os meus projetos. E a outra parte eu ficava segurando e barrando projetos de outros deputados que prejudicariam os animais. E não eram deputados que faziam, às vezes, as leis por má intenção. Não. Às vezes, por falta de conhecimento. Então, eu fazia alguma lei que, no fundo, ia prejudicar, ia ter um efeito colateral. Então, eu sentava com eles, explicava, e, em caso que 99% deles retiravam o projeto. Então, por isso que eu saía daqui às vezes 2 horas da manhã, 1 hora, 2 horas da manhã, foi fácil, porque eu tinha que fazer as duas coisas, né? Defender os meus e proteger os animais de outros deputados, que agora eu não sei como é que está a configuração da casa, não estou tão afastado, não sei como é que está hoje, né? Mas foi sempre assim. Mas é importante essa questão nacional, um trabalho nacional, para que as pessoas... E outra coisa, quando fala também da lista zero, eu sou a favor da lista zero, quando eles falam, o IBAMA, quando trata de colocar os animais em lista, o que pode vender, o que não pode vender, porque tem os criadores oficiais que vendem esses animais. Só que nós sabemos que toda profissão tem os bons e os maus, né? E temos muita gente ruim. E as pessoas acabam esquentando animal de tráfico. Coloca anilha. Tem animal que nós sabemos que não procria em cativeiro. E como é que tem filhote em cativeiro? Né? Então, isso é uma questão também, quando alguém vier, precisamos fazer uma lista, é lista zero, não tem que comercializar animal silvestre e nem de tráfico, porque você está abrindo uma porta enorme para poder esquentar animal de tráfico e fomentar o tráfico de animais. Temos mais alguma pergunta? Bom, nesse caso, deputado, quer fazer mais alguma consideração? Então, eu quero agradecer o convite, deputado Bruno, parabenizar todos os membros aqui da comissão e me colocar à disposição na medida do possível. Eu tenho vindo a São Paulo uma vez, cada 10, 15 dias, venho trazer algum animal para tratamento, que eles não têm lá na região. Estou lá junto com meus bichos, né? E mais uma coisa que eu gostaria de, muito embora a CPI ela trata só da questão de venda de animais,
Mas eu quero enfatizar, mais uma vez, o pedido de tentar derrubar o veto do PL 706. Porque eu convido os deputados a participarem e irem em algum biotério. Como deputado, nas universidades públicas tem livre acesso. Os senhores sabem disso. Forma uma comissão um dia, deputados, e vão visitar esses biotérios e olhem nos olhos dos animais. E o sofrimento, né, a angústia que eles vivem lá. E então o que nós estamos defendendo, eu sei que no campo da pesquisa ainda pode demorar um tempo maior, né, mas no ensino não tem a menor necessidade, é menor. Nós temos material amplamente farto, até fizemos um site na ocasião mostrando como é que funciona isso no mundo, que no mundo não tem mais. No próprio Brasil, no Brasil temos mais de 12 universidades que não utilizam mais animais no ensino. Então, eles têm desde software, desde bonecos, até porque a resposta a um estímulo no animal ela é infinitamente diferente uma da outra. E nesses equipamentos ela é mais fidedigna, né? Então, e os alunos, eu fiz inclusive uma audiência pública aqui na Assembleia, antes da CPI, até teve presente o juiz federal, o Anderson Furlan, o Ministério Público, teve todo mundo presente, e depois de ouvir todas as exposições de médicos, de veterinários, de cirurgiões, inclusive cirurgiã humana, dizendo que nunca tinha treinado em animais. E ela é uma cirurgiã de renome internacional. Então, mostrando que não tem a necessidade. E a lei é clara, né? Desde que existem métodos alternativos, se a pessoa fizer, ela está cometendo crime. Está cometendo crime. Então, eu lembro que até na CPI nossa, nós convocamos, infelizmente, tivemos que convocar reitor para vir, porque ele mandou pessoas. Primeiro convidamos, ele mandou representante, mas alguns representantes chegaram aqui e não sabiam o que estavam falando, nem o que estavam fazendo aqui. Nós fomos obrigados a convocar reitor de universidade para vir aqui, e o Ministério Público sempre presente. Então, ficou muito tipificado e caracterizado o crime que as universidades estavam cometendo, inclusive consta do relatório. Por isso que era importante essa CPI acompanhar esse relatório também, deputado Bruno, para ver como é que está essa questão, se não parou, porque não dá para um órgão, uma instituição pública do Estado cometer crime, né? Mas isso vai prejudicar o ensino. Não. Inclusive, as maiores, aquela universidade privada, esqueci o nome agora, a doutora Odete Miranda, cardiologista, professora, ela é nota 5 no ENAD, uma das maiores notas do ENAD, todas essas, e não utilizam animais no ensino e tem as maiores notas. Então, isso é a resistência do poder financeiro. Vocês sabem, eu peguei o relatório desse tamanho das universidades, fiz um requerimento pedindo, fiz um RI. A verba, eles não querem parar de fazer por conta da verba destinada para isso. Essa é a grande verdade. Se vocês colocarem, pegarem ali o relatório, a quantidade de dinheiro que vai para biotério, os insumos de manutenção, compra de gaiola, compra de equipamento, compra disso, compra daquilo, eu acho que não tem necessidade disso, né? Compra dos próprios animais também? É para os animais, para a manutenção dos animais. Por exemplo, quando eles alegam a questão de custos, né? Quando você compra equipamento, mas não tem dinheiro para comprar um software que vai demonstrar isso, um boneco e tal. Espera um pouquinho, quanto custa esse equipamento que responde de forma muito mais fidedigna e tal? Só que ele dura para sempre. Então, no momento, ele pode custar um pouco mais. Agora, se você pegar o custo de um biotério, para manutenção de um biotério, com tristeza, ele supera astronomicamente o custo das novas tecnologias. Astronomicamente. Mas então por quê? Mas Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, vários países, eu não lembro agora, mas inúmeros, tem uma relação inteira que não utilizam mais. Então, só o Brasil, quer dizer, só que existe, assim, um cara que vai montar, por exemplo, um laboratório fotográfico, o que ele compra? Ele compra lá computador, câmera, né, o estúdio, tudo isso. O cara que vai montar um laboratório de pesquisa, a primeira coisa que ele faz? Com bicho. Ele coloca animais, gaiola para pôr os bichos, recinto para bicho, e o insumo para manter esses animais. Então, nós sabemos hoje, no Brasil, no mundo, né, o que vira tudo, infelizmente, né, é o dinheiro. Quer dizer, então tem muitos interesses que serão contrariados se parar com essa prática. Eu disse isso no CPI, não sou só eu, e ratifico aqui. Quer dizer, não tem... mas tem necessidade, quer dizer, se você falar na pesquisa de fazer remédio, ainda eu
com muito pesar, eu concordo que ainda estamos avançando muito, ainda não dá para chegar. Tá? Apesar da talidomida, de tudo isso, dos malefícios que isso causou para a própria humanidade. Mas na questão da utilização no ensino, ele é 100%, 1000% imprescindível. Não tem necessidade nenhuma de ter esse tipo de procedimento. Então, eu acho que isso vai custar muito menos dinheiro para as universidades, a partir do momento que elas fizerem essa substituição, e muito mais vai humanizar muito mais esses alunos. O próprio juiz federal, quando esteve aqui, ele fez o encerramento da audiência pública, e ele falou, depois de ter ouvido todos os técnicos aqui, tanto da área médica quanto da área jurídica, ele falou, não tenho dúvida nenhuma que nesse procedimento não tem nenhum tipo de trabalho que vai fazer, nenhum procedimento com esses animais que não tenha método substitutivo. Até a palavra que ele usou, temos até gravados, pode requisitar. Ele falou, não existe escapatória. Está tipificado como crime, sim. Então, é difícil, no nosso sistema, você assistir que o próprio poder público pratica crime, temos certeza que tem métodos alternativos e continua praticando crime. Então, nós precisamos trabalhar muito em cima disso. Muito obrigado a todos, obrigado pelo convite, estou à disposição. Obrigado. Obrigado, Feliciano. Com certeza aí uma grande referência para a causa animal. Antes de passar a palavra aqui para a nossa próxima convidada, eu gostaria de registrar aqui alguns ofícios justificando ausências, né, da deputada Adriana Borgo, também justificando a ausência Maria Lúcia Amari, justificando a ausência o deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, e também o deputado Caio França. Lembrando que muitos desses já tinham me pedido para ter uma alteração do horário, então, com certeza, o nosso quórum ele tende a melhorar bastante nesse novo horário. Senhor presidente. Com a palavra, Márcio Nakashima. Bom, gostaria aqui de, novamente, deixar meus parabéns ao deputado Feliciano e agradecer a presença dele e da senhora Maria Eugênia, que fará o uso da palavra daqui a pouco. E quero justificar que eu vou precisar sair por conta de uma outra agenda que eu tenho que cumprir, mas aí eu gostaria de deixar a mesma pergunta que eu fiz ao deputado Feliciano para a senhora Maria Eugênia, e depois eu acompanho, através da TV, a resposta, tá bem? Peço desculpas pela minha saída, mas eu tenho outro compromisso, uma outra agenda. Obrigado. Bom, convido para juntar-se à mesa a senhora Maria Eugênia Carreteiro e lhe concedo a palavra para discorrer a respeito da atuação da ONG Canto da Terra na proteção e defesa dos animais. Bom dia para todo mundo, em igualdade. Meu nome é Maria Eugênia, eu sou médica veterinária formada há 10 anos. Sou formada pela Universidade de São Paulo e eu fundei algumas ONGs de proteção animal aqui em São Paulo. Fiz mestrado e doutorado na área de patologia. Os patologistas veterinários eles são como se fosse o CSI veterinário. São as pessoas que pegam os cadáveres, exames e analisam. Então, tem alguns que, inclusive, fazem especialidades de perícia animal, ajudam o poder público com isso. E essa é uma das funções que eu faço como presidente da ONG e para o Estado também. Eu estou na listinha de perita da Polícia Civil e da Federal também. Então, eu acompanho, né, nesses 10 anos, muitos casos de maus-tratos aos animais, e eu trouxe alguns exemplos dos que eu acompanhei. E são de lugares que são regulares perante a lei, ou seja, tem veterinário técnico responsável, ou, às vezes, o dono do lugar é um veterinário,
E eu não trouxe só cães e gatos, porque eu acho que já foi bem relatado, né, aqui durante esses dias da CPI. Eu trouxe lugares de animais silvestres também, que eu queria mostrar para vocês, porque existe a venda desses animais, né? Esse daí, acho que ele está... Eu não sei como é que faz para descer. Então, assim, eu trouxe artigos científicos, né, porque eu não posso negar que eu faço parte da ciência, né? São artigos em português e em inglês, que eu destaquei algumas partes deles que estão falando, eu posso oferecer depois isso. Eles estão falando que a venda de animais, independente se é regular ou não, ela faz com que aumente o número de animais suporte de um local. Ou seja, a venda de animais vai fazer com que esses animais sejam abandonados uma hora ou outra. É isso que ele quer dizer. Só pelo simples fato de você estar reproduzindo a espécie. E se aquele ambiente não tem como absorver, eles vão ser abandonados, independente se são de raça ou não. A gente tem, num artigo científico brasileiro, feito na cidade de São Paulo, que existe uma igualdade de porcentagem de animais vira-latas abandonados e de raça, né? O que a gente às vezes vê é moda de alguma raça, né? Acho que uns 5, 6 anos atrás era moda ter poodle, né? Todo mundo queria ter poodle, tal. E hoje os poodles têm 6, 8 anos, são idosos. Então o que a gente começa a ver? O abandono de animal de raça idoso com problemas de saúde, que a pessoa não tem paciência, tempo, várias justificativas que também são colocadas nesses artigos científicos dos motivos do abandono. Querendo ou não, o poodle ele foi criado geneticamente, né? Ele não é uma espécie diferente, é tudo cachorro, certo? Eles também têm um artigo científico falando de gato. Agora, silvestres, a gente não tem assim tanto respaldo técnico sobre isso, porque os criadores de animais silvestres são bem menores. Só que o que a gente sabe, quando a gente entra em site oficial de CRAS, que são os Centros de Recepção de Animais Silvestres, eles estão lotados, recebem, em média, 300 animais por dia, a maioria deles aves, né, não são mamíferos, algumas pessoas acham que recebem mais oncinha do que outras espécies, mas não, são mais aves. Em segundo lugar, são os mamíferos, depois vem os répteis e anfíbios. E as aves elas são vendidas também no mercado pet, né? Não só as silvestres, como as exóticas. Então, isso daí também pode ser acompanhado, esses resultados dessa proliferação, né, exacerbada, e o mercado querer, né? Não sei por que as pessoas elas estão condicionadas, eu acho que até psicologicamente, a ter esse bicho em casa. Eu não sei exatamente por quê, mas também seria interessante chamar psicólogos para ver por que as pessoas querem possuir uma vida, em vez de deixá-la livre, né? No caso dos animais silvestres, né? Exóticos a gente não pode soltar. Eu não sei se vocês sabem a diferença, né? Os exóticos são canários belga, calopsitas, periquitos, que também são abandonados e acabam em ONGs para adoção. Então, existe já a adoção dessas espécies, não é nada inovador. Isso já existe, né? Não só de cachorro e gato. Existem das outras espécies também. Aí, se puder passar. Aí eu trouxe uma portaria, né, do próprio Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que eu estou acompanhando a CPI de casa, porque eu tenho uma bebê de 1 ano e meio, né? E as pessoas ainda não tinham comentado sobre isso, né? Não sei se é do conhecimento de vocês. O próprio MAPA ele cancelou a autorização da Confederação Brasileira de Sinofilia, né, para não trabalhar mais com os registros de pedigree, porque não é uma coisa que é reconhecida como pertencente até da fauna brasileira às raças, né? Por isso que você não pode ficar, né, vendendo isso e não pode mais executar algo relacionado a pedigree. Isso daí já faz muito tempo, 2007. Próximo, por favor. Aí, mesmo assim, mesmo sendo ilegal, né, as pessoas continuam vendendo o pedigree, e isso acontece no meio virtual, acontece no meio físico também.
E continua. Aqui é só tipo um relato que eu consegui de última hora. Eu peguei tipo o mais atual possível, eu só joguei no Google. A pessoa falando que comprou o Bulldog e que era um Bulldog, né? E que teve câncer, várias coisas. O veterinário falou que foi por causa dessa mistura genética que fez isso aparecer mais rápido, né, do que o esperado no animal. E quando ele entrou em contato com o canil de procedência desse bicho, eles não deram amparo para a pessoa ou qualquer tipo de resposta de quem eram os pais, de onde veio, quem eram os avós e etc. E também não falaram que vão parar essa reprodução. Porque, imagina, foi 7 anos reproduzindo esse casal, provavelmente. Então, já são várias crias durante esses 7 anos de animais que vão ter problemas futuros, né? E aí eu tenho, só no lado direito, um dos exemplos, né, de parecer técnico, né, que a gente faz. Esse daí era um caso de um canil de Yorkshire, chamado... A gente pode falar nome? O canil chamado Van Dog, que foi 3 vezes atuado pela polícia, e as 3 vezes foi constatado o crime de maus tratos, sendo que o dono do lugar também é veterinário. Então, assim, a gente faz exame de sangue, faz avaliação clínica, não é uma questão de achismo. Os animais eles tinham problemas de saúde, não era só o ambiente que eles eram mantidos, né? Próximo, por favor. A questão dos animais silvestres, né, que as pessoas não falaram muito sobre isso. A gente tem, então, alguns processos na Secretaria do Verde e do Meio Ambiente e alguns boletins de ocorrência junto com a Polícia Ambiental, que eles sempre pedem uma ajuda com ONGs para ver se a gente consegue dar um destino para esses animais. Então, são assim que chegam esses casos, né? A gente tem um que é 11.118, de 2017, que foi um processo com 50 papagaios verdadeiros, que eram de um criadouro comercial regular, e que foi constatado o crime de maus tratos e eles precisavam de destinação desses bichos. A gente ainda fez todos os exames, né, referentes aos animais, e a gente achou um vírus que os animais eles vão como se fosse dilatando o papo deles, eles começam a não conseguir comer direito, a absorção da comida fica prejudicada e é contagioso. Então, aqueles 50 animais que estavam sendo vendidos, às vezes, para as pessoas que já tinham outro, né, dentro de casa, de forma regular, estavam comprando animais doentes, e a gente não conseguiu nem trabalhar a reintrodução desses bichos, porque eles tinham doenças que iam contaminar os animais de vida livre. Então, aquilo ali foi o ponto final para 50 papagaios verdadeiros. A gente tem um boletim de ocorrência da Polícia Ambiental, 8.642, em que, além de ter cabras e ovelhas em situação de maus tratos, existiam animais silvestres expostos. Sabe aqueles restaurantes fazendinha, né? E, ao mesmo tempo, eles vendiam esses animais de forma também regular, com veterinário, né, no local. Esses aqui são só alguns exemplos que eu estou trazendo. A gente tem bem mais. Os canis, no município de São Paulo já existe a lei falando que a venda e a doação de animais tem que ser de animais castrados. Isso já existe no município, né, não no estado. E, mesmo assim, no município, qualquer cidadão comum pode sair por aí, às vezes vendo animal de raça sendo vendido sem estar castrado, no próprio município de São Paulo. Aí a gente tem vários nomes. Aqui eu trouxe alguns do Soligard, de Sorge, que teve a questão da denúncia e a gente foi ver e constatou que realmente não estavam castrados os animais. Como a gente não foi no canil, a gente não pode falar de maus tratos a esses animais, porque a gente não teve acesso ao local que eles eram reproduzidos. A gente só foi no lugar de venda. Mas, de novo, são canis que são regulares, né? Às vezes é fácil a gente falar do irregular, né? Eu acho que tem muito mais coisa, né, de maus tratos no irregular do regular, mas o regular também tem os seus poréns. Um criadouro chamado AJB Soares, né? De animais silvestres.
Eles têm primatas, né, saguis, tinha outro tipo de mico que eu esqueci o nome, e também psitacídeos, né, que são aqueles do biquinho encurvado, né, calopsita, papagaios, psitacídeos eles vendem. E eles tinham um plantel com mais de 30% dos cadáveres que a gente teve acesso com sinais de canibalismo. Então, são animais que, de alguma forma, passam por um estresse em cativeiro, e o estresse é tanto que, às vezes, a própria mãe e o pai, aquele casal, morde, arranca pedaços da cria, da própria prole, né? Então, isso daí é uma porcentagem bem evidente comparado ao canibalismo que aconteceria na vida livre, que a gente também sabe qual é a porcentagem. Então, o que eu procuro fazer é sempre comparar o cativeiro, que é o artificial, versus a natureza. Na natureza mal existe canibalismo, né? São relatos de caso. Agora, você vai no cativeiro, é comum, é um problema para o criador. Eles reconhecem isso. A gente aprende na faculdade como lidar com esse problema. Então, a gente tem que pensar que esse bicho, independente do exame de sangue que ele tiver, se ele está reagindo dessa forma, é porque aquele ambiente não é agradável a ele, certo? Mais ou menos isso. Existem alguns criadouros que a gente fez levantamento recentemente que não têm o responsável técnico veterinário. Só que eles têm CNPJ, eles têm... Enfim, são regulares dessa forma, que a gente ainda não conseguiu nenhum tipo de contato e nem entrar lá. Sendo que um deles é o Guaruba, que é um dos criadouros de animais silvestres que são maiores daqui de São Paulo, que vende para... perto do... esqueci o nome. É Mundo do Papagaio, Casa do Papagaio. É um nome desses, uma rede de pet que vende animal silvestre, que é famoso, né? Eles se pronunciam como regulares, mas a gente sabe que hoje eles estão sem responsável técnico veterinário. Isso não significa que eles estão cometendo maus tratos, mas é uma exigência que tem que ser feita para as pessoas que estão vendendo animais e que dizem que são regulares, né? Desse lugar, a gente teve contato só com 5 animais de necrópsia, sendo que um deles tinha ovos em putrefação interna. Isso é comum também em criadouros de aves. Eles não estão no ambiente que eles acham que é bom, eles não conseguem fazer o ninho, e como a ovulação da ave é constante, né, ela não precisa de incentivo de fora para entrar em ovulação. Isso vai acontecendo. A mesma coisa a galinha, ela bota ovo, certo? Só que aquela ave estava num ambiente que ela não achava que era bom, ela não conseguia botar o ovo, então ela retinha dentro dela. Esse ovo retido foi estragando, né? Ele abre, e aí o animal pode morrer por causa disso, porque eles são silvestres, eles costumam a não expor que estão passando mal. Isso é uma característica deles, eles fingem que são fortes até o final, né? Então, acho que é mais ou menos isso que eu consegui trazer hoje. Obrigado. Bom, quero agora abrir para perguntas, senhores deputados. Bom, primeiramente, bom dia, quase boa tarde. Queria fazer a pergunta que o colega teve que se ausentar. Na sua opinião, se deve ser proibida ou feita a regulamentação da venda? A pergunta do Márcio. Eu sou uma veterinária que ama os animais, né? Eu sou daquelas que tende para falar da proibição de vendas. Só que, como técnica, né, e eu conheço o assunto, né, eu tenho que falar que essa discussão ela não é inovadora e não é a primeira cidade do mundo que está fazendo alguma coisa sobre isso. Eu uso muito exemplo de lugares que deu certo, né? A gente sabe, por exemplo, Bélgica, Holanda, né, tem várias cidades que elas não proíbem, né, a venda dos animais, mas eles têm, não são empecilhos, são exigências à pessoa que está consumindo. E são exigências que a gente não está nem no começo para ter com o consumidor. Porque, assim, primeiro de tudo, o que a gente tem que fazer? Identificar os animais. Né? A gente fala em castração, só que às vezes eu acho que a castração está muito além ainda.
a gente não tem nenhum método único de identificação dos animais. A gente tem microchips, por exemplo, né? E a gente sabe que são 4 empresas brasileiras que têm esse mercado. Só que, ao mesmo tempo, o lugar que acontece essa identificação não é um sistema único. Eles são fragmentados. Então, como é que a gente vai saber de onde um animal veio se a gente não consegue nem identificar eles? Então, se fosse para começar uma lei sobre isso, tem que começar com uma exigência de uma identificação efetiva, certo? Depois a gente pode partir para a parte de comércio. Eu sei que esses países eles colocam impostos às pessoas que são tutoras desses animais. E são impostos muito altos. E, se acontece o abandono, além do animal e o tutor ser identificado, são multas altas também que essa pessoa vai ter que responder. Então, assim, a gente, às vezes, fica falando de proibição de venda, sendo que a gente não consegue, às vezes, nem identificar o nosso problema inicial, que é quem são esses bichos, quantos são de verdade. O último censo de animais foi em 2010. É muito tempo. E foi feito só na cidade de São Paulo. A gente está falando do município só. O censo só aconteceu no município. A gente não sabe como é o estado inteiro, né? Às vezes a gente se atropela, né, no que é para ser feito, sendo que, ok, vocês podem até permitir algumas coisas relacionadas à venda, mas como é que vocês vão fiscalizar isso se vocês não têm a identificação do próprio objeto a ser fiscalizado, né? Acho que é muita coisa assim que tem que ser debatida ainda. Bom, uma das propostas dessa CPI é construir legislação, né? Uhum. E dentro dessa lógica, então, pegando a sua ideia, seria um passo importante, por exemplo, exigir, além de várias outras coisas, a identificação quando ocorrer a venda, né? Já vim Do animal e do dono. do animal, do dono, do canil, do pai, da mãe, de eventualmente. todos os nascidos. Né? Porque a gente vai conseguir... Até para acompanhar se está super procriando ou não, né? Enfim. Isso. A gente vai acompanhar até as mortes que acontecem antes da venda. Porque as pessoas também veem o animal na vitrine achando que tudo é fabuloso até chegar aquele bichinho que é o único lá na vitrine. Mas tem muita morte antes do animal chegar até lá. E isso tem que ser constatado também. Porque aí vai ser outro passo, né? Das pessoas vão começar a perceber, né? Até a população geral vai começar a perceber que de 10 que nasce, 2 chegam à venda, os restos, 30% morre canibalizado, tantos morrem no transporte. Eles vão se sensibilizando e vão começar a exigir coisas, né, diferentes a essa venda. E uma outra pergunta que eu ia fazer, quando a senhora falou do canibalismo, se isso está mais restrito ao silvestre ou nos canis de cães também ocorre de alguma forma? Sim, o canibalismo acontece também no gatil e no canil também. Talvez, eu preciso pesquisar, a porcentagem não seja tão grande quanto de silvestres, né? Mas porque são animais que são pet, estão no cativeiro há mais tempo do que um papagaio, por exemplo. Lembrando que no plantel desses criadores comerciais de animais silvestres existem animais procedentes do tráfico, né? Uma das vias de fiel depositário de um animal silvestre é ele ir em criadouro comercial regular. Só que eles não podem vender os filhos direto desse animal que veio do tráfico. É a partir da 3ª geração. Só que com falhas de identificação que já existem, como é que a gente vai saber que é a 3ª geração que está sendo vendida? Dá para entender mais ou menos? É que as pessoas estão fazendo uma cara assim, eu não sei se estão entendendo. Estão absorvendo o conhecimento. Deixa eu só fazer mais uma pergunta. Num mundo hipotético, né, num cenário ideal, com toda essa identificação de todos esses animais, trazendo a pergunta que o Bruno sempre faz, então você entende que é possível ter uma criação regular com bons tratos? Feita essa identificação dentro dessa legislação, você acha que isso é possível? Vocês estão falando de venda. Agora, quando a gente vai no plantel, é outra questão. Eu não vejo, como técnica veterinária, que exista um plantel com animais que estão em bons tratos. Eu não enxergo isso. Por quê? Quando a gente vê essa lei de maus tratos ou até a questão da espécie, eles precisam ter
o ambiente que eles conseguem se locomover. E, às vezes, a gente vai nesses canis, gatis ou até de animais silvestres que são espaços restritos. Por isso que a gente vê depois essas consequências, isso já ficou claro. Então, são animais que não estão em bons tratos, até pelo próprio espaço. São animais que não têm uma rotina de poder copular também naturalmente com quem eles quiserem. Eles têm uma rotina de cópula natural, que é escolhido o macho, a fêmea, ou artificial, né? E aí são animais que eles vão se ficando submissos e se submetendo à rotina. Eles estão acostumados, não é que eles gostam. E por que eu falo isso? Porque existem avaliadores de sangue fisiológicos que você pode fazer nesses bichos que falam: este animal está em estresse, ele não está feliz. E esses avaliadores já mostram isso, né? Cortisol, aumento de frequência cardíaca, é uma coisa simples que pode ser feita e tem artigos científicos mostrando. O animal que está numa cópula artificial, ele tem essas alterações. Cortisol é um hormônio do estresse, né, que a gente fala, que a gente compara, então, um animal pet que tem uma rotina saudável de passeio, fica perto do tutor, alimentação adequada, versus um animal que é pet, mas está num canil. É diferente. Então, eles estão nessa situação de estresse, independente de quão limpo for o lugar. Porque a gente tem que pensar que o estresse não significa que isso vai acontecer só no ambiente escuro, na sujeira, né? A gente tem que aprender a avaliar o indivíduo e aquele ser, e ele vai te mostrar se ele está bem ou não. E o que a gente sabe é que ele não está. Então, não existe plantel com bem-estar. Bom, só para finalizar, presidente, queria agradecer a presença também da protetora Roberta. Nós temos uma atuação na internet também, só deixar consignada a presença da mesma. E muito obrigado pelos esclarecimentos. Com certeza agradecer a presença dela também, acompanho, faz um belíssimo trabalho. Mais alguma pergunta? Alguma consideração? Bom, então gostaria de convidá-la a fazer suas considerações finais. As considerações finais é que, aqui como Assembleia Legislativa, além de ouvir o povo, tem que ouvir a ciência também e os técnicos. Eu sei que foram chamados poucos veterinários até agora. A gente tem muito artigo científico mostrando, né, as evidências, e a gente tem que fazer leis que não só agradem as pessoas, tem que compactuar junto a isso. E não só leis que vão mexer com a grana de muita gente, né? A evidência maior é o que o animal está mostrando, e isso a gente não vai conseguir refutar. É isso que eu estou tentando trazer aqui hoje para vocês. E eu agradeço a atenção de todos. Perfeito, muito obrigado. Ouvimos a senhora Maria Eugênio Carreteiro, da ONG Canto da Terra. Inclusive, gostaria de convidá-la, nós teremos algumas diligências, se for regimental, né? Convidá-la a acompanhar as nossas diligências, né? Como especialista na área. Nós visitaremos ONGs que estamos recebendo denúncias, né? E também visitaremos alguns criadores, né? E também visitaremos alguns criadores que estão se voluntariando porque se consideram, vamos dizer, uma referência, e nós abrimos essa possibilidade também para a análise. Gostaria que a senhora acompanhasse a gente. Eu gostaria muito de acompanhar, e se esses lugares permitirem, a gente pode fazer a coleta desses exames para comprovação, então, de tudo que for necessário referente a bem-estar desses animais mesmo. Obrigada. Muito bom, muito obrigado. Bom, nada mais havendo a tratar, está encerrada esta reunião. Muito obrigado. Assim.